Graça e paz, meus amados, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, que neste dia seja para você um dia abençoado, um dia maravilhoso, naquilo que você se espera no Senhor. E hoje eu queria compartilhar com você sobre os dois caminhos. Um caminho de bênção e outro caminho da perdição, ou caminho de juízo, que se encontra lá no Salmo 1, que também é conhecido como o Salmo da Felicidade, pelas orientações que ele nos dá, para que nós seguimos e sermos felizes. Então, o Salmo 1, ele diz assim: abençoado ou bem-aventurado ou mais que feliz é o homem que não segue os conselhos dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores e nem se assenta na roda ou na reunião dos zombadores. Ao contrário, a sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Porque assim ele é como uma árvore plantada à margem de águas correntes, que dá o seu fruto no tempo certo ou no tempo apropriado, e suas folhas não murcham. Tudo quanto ele faz ou realiza, ele prospera. Não é assim que ocorre com os ímpios. Ao contrário, eles são como a palha que o vento carrega. Por isso os ímpios não sobreviverão ao julgamento ou ao juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios conduz à destruição. Então é um salmo bem importante mesmo para meditar naquilo que ele diz para nós. Então significa que o Salmo 1 fala da palavra de Deus. Como eu disse, nela revela dois caminhos. Um caminho da bênção, um caminho do juízo. A bênção divina é derramada sobre aqueles que meditam na palavra de Deus. Mas o juízo divino é derramado sobre aqueles que se rebelam e transgridem essa palavra. Então, o Salmo 1 está organizado em duas grandes partes. A primeira parte indica que todas as pessoas estão separadas eticamente. Então, o Salmo de 1 a 3, ele retrata o justo e o compromisso com aqueles que têm com a palavra de Deus. E a segunda parte do Salmo, que é de 4 a 5, ele indica que todas as pessoas estão separadas de Deus judicialmente, porque está sobre o julgamento de Deus. Porque não obedece, não medita na lei do Senhor ou na palavra do Senhor. E a terceira parte está lá no finalzinho, versículo 6, que é a confirmação do justo e do ímpio, ou seja, a diferença. Então Deus faz sim diferença entre o justo e o que não é justo, entre o justo e o pecador. É isso aí. Porque todos somos pecadores, mas aquele que aceita Jesus como Salvador, ele é um pecador redimido, ou seja, justificado diante de Deus. Por isso que Romanos capítulo 8, versículo 1, diz assim: portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, esses já estão justificados por Deus. Mas para ser justificado, eu preciso aceitar a Jesus. Eu preciso ter Jesus na minha vida. Eu preciso ter prazer na lei do Senhor. Eu preciso meditar todos os dias. Então o versículo 1, ele dá no retrato do justo. Então o salmista começa dizendo que o homem justo, ele é bem-aventurado. Ele é mais do que feliz. Ele é abençoado.
E na Bíblia, uma pessoa bem-aventurada é aquela que desfruta um favor especial da graça de Deus. O homem justo possui plena alegria e satisfação, mas no Senhor. O salmista diz que a pessoa reta não anda no conselho dos ímpios. Os ímpios são aquelas pessoas deliberadamente perversas. Essas pessoas são ativamente envolvidas com o mal. O justo não anda segundo o conselho dessas pessoas, porque ele é guiado pela palavra de Deus. Então, o conselho do cristão é a palavra de Deus. Lá está tudo que ele precisa. Isso não quer dizer que você ouvir um bom conselho seja errado. Mas o ímpio, com certeza, não tem um bom conselho para você. O salmista também diz que o homem justo, ele não se detém no caminho dos pecadores. Então, quem são os pecadores? São aquelas pessoas que frequentemente, e é costume deles, de quebrar a lei de Deus. Não se importa nem um pouco com isso. E por último, o salmista diz que a pessoa que é reta, que é justa, não se assenta na roda dos escarnecedores. Escarnecedores são aqueles que debocham, ridicularizam as coisas de Deus, faz piadinhas com as coisas de Deus. Para eles, desobedecer ao Senhor é como entretenimento. Fazem filmes debochando de Deus, da palavra de Deus, denigra a imagem da igreja, denigra a imagem dos justos, daqueles que têm caráter. Para ele entretenimento. Ele acha que está brincando. Mas cuidado de brincar com as coisas de Deus. Nota a forma, se você vê, ele vai gradativamente falando. O salmista diz, ele fala de uma forma aí progressiva. Ele diz que o homem justo não anda, não se detém e nem se assenta. Porque a intenção do salmista é fornecer um retrato do homem justo, revelando aquilo que ele deve evitar. E evita. Então o compromisso do justo é com a palavra de Deus. O salmista passa do aspecto negativo para o positivo. Ele explica por que o homem justo não está envolvido no estilo de vida dos ímpios, pecadores e nem escarnecedores. O motivo para isso é que ele tem prazer na lei do Senhor. E nela medita, não só quando vai aos cultos, mas nela medita de dia e de noite. Ele tem o prazer de abrir a Bíblia, ele tem o prazer de falar das coisas de Deus, ele tem alegria em estar junto com os outros justos, os outros crentes. Ele tem prazer de estar numa igreja, ele tem prazer de estar cantando louvores, ele tem prazer de estar orando para as pessoas, porque o prazer dele está no Senhor. Porque a lei de Deus, quando ele diz aí, prazer na lei de Deus, não se refere apenas a um mandamento específico, mas a lei de Deus para ele é toda a Escritura. Porque a Bíblia diz que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Foi escrita por homens, mas sobre a direção de Deus. Você teria coragem de escrever um livro contando os seus erros? Então, a Bíblia sobre a direção de Deus, lá os homens contam o que fez de errado, o que praticou, o conselho de não praticar. Cometeram erros, mas foram justificados por Deus. E você pegar um dicionário para ver o que é meditar.
Até no hebraico é dizer em voz baixa. Meditar é dizer em voz baixa. Meditar é levar o seu pensamento naquilo que está escrito e ver a melhor forma de viver aquilo. Então o salmista aqui está dizendo que o homem justo está constantemente meditando nas escrituras, isto é, pensando e recitando para si mesmo a palavra de Deus. Se falarmos com o Senhor sobre a palavra falará conosco sobre o Senhor. E o salmista compara então o homem justo como uma árvore plantada junto às correntes de águas. Essa é uma figura muito apropriada aí no versículo 3 e frequente nas palavras, na escritura, para falar sobre bênçãos de Deus sobre o seu povo. Uma árvore plantada onde há abundância de água, ela está sempre viçosa, florescendo, produzindo os seus frutos adequadamente, no tempo certo. O salmista diz que há um tempo determinado sobre todas as coisas na face da terra, e uma delas é o fruto de uma árvore frutífera. Tem as suas estações certas para dar. Ela não vai dar de qualquer maneira. No mês de setembro você não vai ver plantações de laranjas mexericas dando muito. Em dezembro nós temos aí muitas mangas, porque é o tempo dela. Mas nos outros meses, a partir de abril ali, você já não vê mais manga em pé, porque todas elas têm o seu tempo certo de produzir. E assim também é o justo. Quando a sua fonte de água é a palavra de Deus, no tempo certo, ele dá o seu fruto. Então, o salmista, no versículo 4 e 5, ele começa então a dar o retrato do ímpio, a sua reprovação diante de Deus. Porque o salmista deixa claro que os ímpios agem de forma completamente contrária e oposta ao justo. Enquanto o justo é como a árvore plantada no solo onde há correntes de água e no seu tempo certo da sua plantação, o salmista diz que o ímpio é como a palha que o vento dispersa. Essa é uma figura comum nas escrituras para se referir a algo que é frágil, algo que é inútil, algo que é sem valor. Uma árvore imponente possui fortes e profundas raízes, mas a palha é espalhada até pelo vento. Aqui a diferença entre o justo e o ímpio fica ainda mais evidente. O justo é como uma árvore plantada vigorosa, mas o ímpio é uma planta morta e seca, isto é, palha. Na verdade, a palha só serve para ser queimada. Por esse motivo, explica o salmista, os perversos não prevalecerão no juízo ou no julgamento. Isso significa que os ímpios jamais serão aprovados quando Deus os julgarem. Ainda que muitas vezes eles se infiltrem no meio dos justos, eles não poderão permanecer entre os justos. A parábola do joio e do trigo fala justamente sobre isso, em Mateus capítulo 13, de 24 a 46. Que Deus vai arrancar o joio e os justos já estão justificados. Eles são trigo. O trigo, você tem muitos afazeres com trigo, mas com joio nada, vale nada. No dia do retorno de Cristo, a separação final ocorrerá. Quando João Batista anuncia Cristo como sendo aquele que traz em sua mão uma pá para limpar a eira,
lá em Mateus capítulo 3, versículo 12, ele diz que Jesus vai recolher o trigo no celeiro e queimar a palha com fogo que nunca se apaga. Então, confirmação do justo e da ruína dos ímpios está no versículo 6. O salmista termina o Salmo 1 mostrando o resultado final da diferença entre o caminho dos justos e o caminho do ímpio. O Salmo 1 ensina que os dois caminhos desta vida, isto é, o caminho da retidão e o caminho da impiedade, são determinadas pela relação do indivíduo com o Senhor. Qual relação você tem tido com Deus? Você tem buscado a Deus ou você tem debochado de Deus? Debocharam tanto de Deus no carnaval que passou, que agora estão ali pedindo a Deus para curar. É isso aí. O ímpio tem prazer em debochar das coisas de Deus, mas o justo tem prazer nas leis de Deus. Por isso o salmista no finalzinho ele diz que o Senhor conhece o caminho do justo. Então Deus é onisciente, querido, e conhece todas as coisas. Então, quando o salmista diz que o Senhor conhece o caminho dos justos, ele está se referindo ao envolvimento pessoal, um relacionamento especial entre ele e Deus. Isso significa que o próprio Deus se envolve ativamente, de forma íntima, no estilo de vida do justo. E por outro lado, o salmista diz na frase final do Salmo 1, que o caminho dos ímpios perecerá. O ímpio vai se acabar. Não tem justificativa para ele. Muitas vezes os ímpios prosperam nesta vida terrena, querido. Inclusive isso ocorre frequentemente nos salmos aí que a gente vê. Tem alguns salmos, como o Salmo 37, o Salmo 73, onde Asaf sente até inveja. Mas no fim ele vê que o caminho do ímpio perecerá. Então o Salmo 1 revela o caráter temporário da falsa e superficial alegria do ímpio. O ímpio, momentaneamente, está feliz. Mas no final de tudo, há tristeza no seu coração. Haverá o dia em que o caminho do perverso terminará em alegria. Então medite isso. Reflita nisso no Salmo 1. 3 principais lições aqui eu aprendo no Salmo 1. Que ele nos ensina que o justo é bem-aventurado. E essa bem-aventurança, porém, não é fruto de sua própria capacidade ou habilidade. Essa bem-aventurança é decorrente do seu relacionamento com Deus. Ele é dirigido pela palavra da verdade. Também nos ensina que a condição do ímpio é ilusória. O ímpio até parecem ricos e fortes, mas do ponto de vista de Deus, eles são desprezíveis, frágeis, destinados ao julgamento. E por último, nos ensina que o justo sempre está amparado por Deus, ainda que ele tenha que enfrentar muitas dificuldades e aflições no curso da sua vida. Mas tudo isso não foge ao controle de Deus. O Senhor conhece intimamente o seu caminho e não permite que ele termine em ruína como o caminho do perverso. Reflita nisso, querido. Bem-aventurado é o homem que teme a Deus. Salomão viveu muitas coisas. E quando ele termina o livro de Eclesiastes, sobre todas as coisas que ele viveu, sobre dinheiro que ele tinha, sobre mulheres que ele tinha, sobre riquezas, no final de tudo, na última frase de Eclesiastes, ele diz: e no final de tudo eu percebi que o dever de todo homem é temer a Deus. Medite na palavra de Deus, deixa Deus entrar no seu coração, fazer morada, te justificar. A Bíblia diz que se andarmos na luz como na luz Ele está,
e tivermos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então não há pecado que Ele não perdoe, não há pecado que Ele não apague. Por isso, quando você aceita Jesus, você está justificado diante de Deus através de Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida, querido, que Deus te dê várias oportunidades desse encontro com Deus, você que ainda não encontrou com Ele. E aqueles que já encontraram com o Senhor, permaneça firme, porque você é bem-aventurado. Deus está cuidando de você, Deus está guardando você. Que Deus te abençoe. E tenha dias abençoados, dias cheios das bênçãos de Deus. Fique na paz, querido, e deixe Deus trabalhar em seu favor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.